Mais um encontro e é um prazer hoje receber o doutor Pedro Henrique Cruz. Hoje nós vamos falar de um assunto que incomoda, mas tem muita gente que acaba se acostumando com aquilo que incomoda. Evita usar certos tipos de roupas, ir a certos tipos de eventos, porque não quer se expor. E isso não é vaidade, gente. Tem um problema por trás e a gente vai explicar hoje falando sobre o assunto cirurgia plástica. Doutor, explica um pouquinho pra gente quem é você e as suas especialidades. Bom, então, meu nome é Pedro Henrique Cruz, eu sou cirurgião plástico, sou membro aqui da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu tenho a minha formação médica e em cirurgia geral e cirurgia plástica em Minas Gerais, sou mineiro e estou aqui em Goiânia desde 2019. Fui acolhido aqui pelos goianos e goianienses, atuando aqui na cidade em cirurgia plástica, tanto cirurgia corporal quanto facial, e ajudando a realizar o sonho de tantas mulheres que estão em busca da melhora dos desconfortos delas. E é um prazer te receber aqui, doutor. Eu que Que agradeço. bom saber que tem um mineiro aqui em A Goiânia, gente não né? tava sabendo dessa, né? Graças a Deus. Gente, e Minas é linda, né? Eu amo É, Minas. eu sou suspeito para falar, né? Porque Nossa, mineiro é muito orgulhoso da própria terra. nossa, Ai, que bom. isso é verdade. Isso é É, Isso é verdade. muito verdade. Não, eu não conheço um mineiro que não Não tem não, orgulho de falar não que é de puxe de onde essa onde ele... sardinha pro cresci. próprio lado, Exatamente. exatamente. Defende o pão de queijo, queijo mineiro. E eu gosto É, disso, porque é o melhor, gente. Desculpa, isso é goianos, verdade, mas Vamos os estar isso é verdade. mineiros. respeitando, né? Verdades sejam ditas. Verdades sejam ditas. Mas, doutor, que bom saber que você tem essa carga. Já está aqui desde 2019. Tem gostado do ambiente goiano, das nossas clientes que são de Goiânia. O goiano é muito parecido, né, com o mineiro. Então eu posso falar que foi uma adaptação muito fácil. Assim, eu adoro a cidade, eu gosto muito de trabalhar, gosto das pessoas, tanto que fiz a opção de vir e acabei de ficar, principalmente, né? Eu acho isso. Aí começou a ficar interessante, bom de trabalhar, e aí fui ficando e decidi realmente me estabelecer profissionalmente aqui. Que bom. E atualmente você realiza procedimentos de cirurgias plásticas somente aqui em Goiânia? Somente em Goiânia. Ah, sim, Assim, interessante. eu até mais no início, quando eu vim, eu pensei em ir também para o interior, né? Uhum. Mas por uma questão de logística, eu acho que até o próprio de cuidado que eu gosto de dispensar para as minhas pacientes, eu preciso morar perto delas, né? Então, que eu gosto de passar visita à noite no hospital, se Uhum. precisar de qualquer coisa, eu tô aqui perto, não é em outra cidade. Então, Uhum. eu acabei focando realmente em operar e atender apenas em Goiânia para estar mais próximo mesmo das pacientes. E o Mas doutor. isso. Pode falar, amiga. E o doutor pretende, num futuro, atender aqui em Minas ou por conta desse cuidado somente em Não, Goiânia? somente em Goiânia. Perfeito, Às vezes eu perfeito. até tenho alguns conhecidos, amigos lá, por que que você não opera aqui em Belo Horizonte, que eu sou de Belo Horizonte. Uhum. Por que que você não opera? Não, não dou conta. Não, tem que ser aqui mesmo. Então você venha pra cá. Vocês estão vendo, né, meninas? A gente trouxe ele de BH pra cá. Vocês podem vir operar aqui em Goiânia com o doutor. Exatamente, Mas o exatamente. que eu queria te perguntar também é mais em relação a isso, né, doutor? Atualmente tem como as pacientes virem de outros estados para poder fazer a cirurgia com você Não, tranquilamente. sem dúvida. Na verdade, assim, até de outros países, né? A gente opera pacientes do mundo inteiro, Olha literalmente. Então, eu tenho só. muitas pacientes que fazem a consulta online, que é uma modalidade que Hum, hoje a facilita. internet possibilitou, né? Então, é uma consulta como qualquer outra que nós conversamos. A diferença, no caso, é o exame físico, né? Que a paciente manda Uhum. fotos, que a gente orienta como que tem que ser, mas que nós batemos o papo, conversamos, eu apresento o que, que vai ser feito da mesma forma como na consulta presencial. E aí, seja paciente do exterior ou de outra cidade, estado, ela vai, se programa de lá, né? Obviamente, quando ela vem para Goiânia para operar, a gente tem que fazer um retorno presencial, que é Uhum. essencial não só para eu conhecer a paciente, como também para poder examiná-la presencialmente, confirmar se aquilo que eu vi nas fotos é o que realmente é o melhor para ela, e aí Sim. alinharmos os detalhes da cirurgia para poder ser operada poucos dias depois que ela vem para cá. Se recupera e depois volta para casa. Aí, meninas.
E homens, né? Porque atualmente Com tem homens certeza. e é uma das perguntas que eu irei fazer mais à frente. Vocês podem realizar consulta online também, tá, gente? Vir para Goiânia. Goiânia é uma cidade linda, maravilhosa também. Nós vamos super receber vocês. E aqui vocês conseguem também ter uma recuperação Sim. tranquila, né? E depois voltar para a cidade. E Goiânia ela é conhecida como um polo, né, de excelência hospitalar e em cirurgia plástica. Uhum. Então, realmente tem muitos pacientes que vêm de outros locais, justamente por reconhecerem como que nós somos um centro de excelência aqui nessa cidade. E não é o primeiro cirurgião que fala isso, né, gente? Hoje eu quero abordar um assunto, doutor, que é um pouco delicado. É Uhum. o motivo pelo qual as clientes acabam desistindo de realizar a cirurgia. Você acredita que é mais por conta de medo pelo procedimento ou seria a falta de planejamento financeiro? Eu acho que os dois, assim, quando eu vejo no consultório, né? Porque quando a paciente ela chega no consultório, obviamente o desejo ela já tem, porque Uhum. ela fez aquele movimento de sair da casa dela, mandar uma mensagem no WhatsApp, telefonar, marcar e se deslocar até o meu consultório. Então, o desejo ela já tem. E o que realmente às vezes barra um pouco é o medo, que eu acho que é natural, afinal a pessoa ela está se submetendo a uma cirurgia, tem os seus riscos que felizmente a gente consegue minimizar, mas que existem, né? E também a questão financeira, né? É inegável que no mundo que nós vivemos as coisas elas têm um custo, né? E na cirurgia plástica não tem como ser diferente. Então, às Exatamente. vezes a pessoa realmente ela precisa de fazer um certo planejamento, né? Ter aquele orçamento, aquela referência para poder incluir aquilo no planejamento familiar e financeiro dela para ela poder realizar. E dentro das consultas que o doutor realiza, que o doutor diz que realiza bastante cirurgias focadas bastante na região corporal, né? Uhum. Existe alguma insegurança que se repete muito? Existe algum procedimento em específico que é o mais buscado ou não? Todos têm mais ou menos o mesmo nível de procura? Falo assim, a maioria das minhas pacientes, elas são mães, né? Então, o que elas buscam é o quê? Logicamente, são super felizes, amam os filhos, mas a gestação, ela cobra um certo preço no corpo da mulher, né? E aí, Sim. depois que passa, principalmente aquela fase das crianças mais pequenas, que são mais dependentes, a partir do momento que os filhos crescem, ficam mais independentes, é o momento que a mulher começa a olhar mais para si e aí retoma a questão da vaidade e busca realmente retornar um pouco aquele contorno corporal que ela gostava mais antes da gestação. Acho que é isso que é o. E aí, dentro disso, logicamente, tem a questão do abdômen, da mama, aquela gordurinha localizada, aquela malha, 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 não sai, né? Que não tem jeito. Olha só, gente, eu vou te interrompendo, doutor, porque muitas clientes que chegam para conversar com a gente, para poder entender um pouco mais sobre os nossos planos programados. Ah, não, vou para academia, vou malhar e vou resolver. Não vou precisar, não vou precisar. Eu, aham. Não, isso não existe, né, gente? Às vezes o paciente vira para mim e fala assim: ah, mas essa flacidez aqui, a academia não vai resolver? Eu falo assim: olha, a academia não faz a pele voltar a Exato. encolher, né? É O que verdade. você faz é encher de músculo. Então, às vezes, eu atendo, por exemplo, um paciente que já foi gordinho, acima do peso, emagreceu. Fala assim, ah, mas a academia vai fazer voltar? Eu falo assim, ah, se você ganhar o tanto de músculo que você perdeu de gordura, vai, né? Mas Nossa. isso é inviável, né? Assim, Aí então, tem que virar. só se virar um Não. armário. Então, Aí vocês assim, podem virar o exato, incrível Hulk. É. exato. Então, assim, logicamente, a academia, ela dá mais tônus, né? Quando faz a cirurgia, o resultado, inegavelmente, ele fica melhor, mas a academia não resolve flacidez. Aquela flacidez grande com indicação cirúrgica não resolve, né? Isso aí é uma E, coisa que às vezes as pessoas elas têm uma certa concepção enganada, sabe? e isso é enganado até mesmo pela mídia, né? Mas é algo que tem que ser dito, né? A Sim. verdade seja dita. A cirurgia plástica, ela realiza ali a transformação do corpo da mulher que não consegue se transformar com a academia, E não né? é nem se consegue, porque às vezes realmente é impossível, né? Assim, a gente pega hoje em dia as pessoas que emagreceram muito, seja com dieta ou exercício, até as medicações que agora vieram para ficar. Sim.
né? Não é que ela não consegue, ela pode malhar o tanto que for, que a academia, o que a academia é capaz não chega ao que ela precisa, né? E as coisas elas são complementares, né? É a academia Uhum. mais o empenho em manter os hábitos saudáveis, mais a cirurgia, obviamente. Entendi. Por isso que muitas das vezes, quando elas geralmente trazem, eu quero o resultado da blogueira fulana de tal, ela não fez nada, ela disse que não fez nada, Aham. Ela só fez o um doutor procedimento. Não, e Ela- assim, a questão das mídias sociais, né? Às vezes, quando o paciente vira e fala assim, é porque eu queria ter o corpo da blogueira X. Eu falo assim, olha, a blogueira X, ela vive para isso. Se você se dedicar a cuidar da sua alimentação, atividade física e fazer tratamentos estéticos no tempo que você gasta cuidando dos seus filhos trabalhando, você também ia ter você esse vai ficar com corpo. o E mesmo. sem a limitação financeira, geralmente elas, né? Sim, então, aí abre aspas, é fácil, Os né? Mas não é a procedimentos. realidade de nós, meros mortais. Você vai olhar pros Exatamente. procedimentos e vai falar, custo? Nem custa, menina, vambora. A blogueira vai pra academia 2 vezes no dia. Exatamente. Mas, Ela tem babá pra cuidar dos filhos, é ela muito tá bom elas ouvirem tranquila. o doutor falando, porque às vezes só da gente, né, duvida. Mas tá vendo? Aí o doutor dando Exatamente. Não, explicação. e isso quando não acontece ainda. Eu ver paciente minha postando assim, agradecendo o personal, agradeço o centro de estética, esquece de marcar o cirurgião, né? Nossa, isso. Gente, E eu já vi, tá? O Paciente cirurgião que minha. lapidou, né, que esculpiu o diamantezinho, vocês esquecem, né? Mas é basicamente para dizer assim, então assim, a realidade do que a gente vê na rede social nem sempre mostra tudo, né? Assim, então, Verdade. às vezes tem o procedimento ali, tem outras coisas. E é importante a gente falar que nem sempre é sobre o que aquela mulher ou o homem, né, vê quando se olha no espelho, mas é o que sente. Sim, E com essa falta de certeza. conexão com quem realmente a pessoa quer ser ou quem ela é, acaba deixando a autoestima baixa, acaba desmotivando. E a cirurgia plástica, ela vem exatamente para poder trazer essa transformação, né? E Uhum. acontece essa transformação visivelmente. Conta pra gente como que essas clientes se sentem depois que elas realizam uma cirurgia plástica. É totalmente diferente, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho várias histórias que eu vejo no consultório, mas eu vejo, assim, igual eu falei com vocês, eu acompanho os pacientes em rede social, né? Então, é aquela paciente, assim, que não se cuidava, não fazia uma atividade física, de repente vira a rata de academia, e todo dia tá lá e tá postando. Ela resgatou um cuidado com o corpo dela que já estava há muito tempo esquecido. Ai, muito bom. Porque ela ganhou peso, foi mãe e passou um período da vida difícil que ela descuidou um pouco disso. Isso trouxe algumas alterações e que a cirurgia plástica possibilitou ela resgatar isso. Então, e aí, assim, ela fica mais confiante, começa a usar roupas que ela não tinha muito tempo que não usava. Então, eu tenho assim, paciente fala assim, nossa, doutora, essa calça estava guardada lá no fundo do armário, tem 15 anos que eu falava, um dia ainda vou entrar nessa calça. Nossa, Tem um que... paciente que já me mandou foto, assim, no WhatsApp, por exemplo, fala assim, nossa, eu nunca tinha usado um biquíni na minha vida. Nossa. Que relato. Isso é Entendeu? bom, né, para o cirurgião. É como se fosse uma missão cumprida, imagino eu, né? Não, e Porque aí, assim, fazem ensaio fotográfico, que porque fica com a legal. autoestima lá em cima, Ai, E sabe? muito fazer bom. com que a mulher volte a ter essa autoestima que todas merecem, né? Sim. Independente de como seja, é muito bom, é muito gratificante. Nós, como consultoras comerciais, a gente também sente como se fosse uma missão cumprida. Uhum. Quando nós atendemos uma cliente, fazemos o plano programado e ela realiza a cirurgia plástica, isso faz com que a gente se sente tão bem. A gente se sente parte daquela realização, a gente Isso. se Com sente parte certeza. daquele sonho. Porque é como se parte do sonho dela fosse entregue nas nossas mãos, até a gente entregar nas mãos do doutor e ela sair feliz. É como se fosse um Exato. trabalho em conjunto. Exatamente. Então torna isso muito mais emocionante, acho E que para humano. todas as partes. É, A e gente- assim, são vários relatos. Vocês também devem ter receber, assim, ela fala assim, nossa, você modificou minha vida, você Sim. realizou um sonho. E isso é direto, assim, às vezes, principalmente, assim, a gente reposta, às vezes, um agradecimento. Aí tem vários que vão e comentam embaixo, eu também fui assim, ou quando tem alguma caixinha de pergunta, alguma coisa, a gente sempre tem esses relatos, assim, de como que a cirurgia transforma. E, infelizmente, algumas pessoas, elas têm preconceito com a cirurgia plástica, assim, isso é só estética, isso é futilidade. E, às vezes, até algumas pacientes mesmo, elas relatam que só depois da cirurgia que elas foram verdadeiramente compreender esse caráter de transformação interna delas mesmas, não apenas externa, sabe?
É bem interessante. Cara, isso é importante, né? Muito. E todas as vezes que a gente faz um podcast, independente de como seja a abordagem sobre o assunto, né, que nós trazemos aqui, a gente sempre volta falando o tanto que muda a autoestima da mulher, não só a parte física, não só a parte estética. E é importante a gente lembrar isso, porque às vezes a pessoa está se sentindo tão mal, tão triste, às vezes ela Uhum. não sabe o motivo. E hoje, doutor Pedro, você só realiza procedimentos de cirurgias plásticas no seu consultório? Eu realizo também, assim, alguns procedimentos estéticos, tipo, aplicação de toxina botulínica, preenchimentos, essas coisas eu faço, né? Uhum. Faço também algumas pequenas cirurgias em consultório, então, às vezes, aquele sinalzinho, aquela cicatriz que ela quer corrigir, ou uma pintinha que é no Hum. rosto, e ela quer fazer com cirurgião plástico para ter um resultado estético melhor. Mas, inegavelmente, o meu foco maior realmente É a cirurgia é o plástica. atendimento para cirurgias mesmo. Ótimo. E eu queria até perguntar, né, abordar um assunto que é sobre homens hoje. A busca dos homens para procedimentos estéticos Cada e vez cirurgias maior. plásticas. Atualmente, É, você tem notado um crescimento dessa busca masculina? sem sombra de dúvida. Eu não posso negar que a maioria dos pacientes ainda são as mulheres, né? Porque tradicionalmente elas são mais vaidosas, Uhum. têm menos um certo bloqueio, né? Porque às vezes o homem ele tem um pouco mais de preconceito, mas é inegável que os pacientes estão buscando cada vez mais isso, né? Sejam os pacientes que também perderam peso e aí precisam fazer as correções, ou então até mesmo aqueles pacientes que já se cuidam, mas tem uma queixa, por exemplo, que a gente tem muito no consultório, no caso masculino, é a ginecomastia. Então, é aquele Hum. paciente, assim, que já se cuida, que malha, mas fica inseguro porque essas camisetas fininhas de academia marca Marcam muito. horrores. Uhum. Aí os colegas fazem apelidinho, sabe? Então, assim, Chacotas. exato, é uma demanda que tem aumentado muito, assim. Sempre existiu, né? O paciente, às vezes, a lipo daquela gordurinha do pneuzinho, então aqui embaixo do abdômen, que ele malha, 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 e não consegue perder. E, na verdade, todas as cirurgias, né? A busca do paciente masculino está cada vez maior, mas, de fato, a maioria ainda são mulheres. Isso é bom. Prova de que hoje a busca não é só por mulheres, mas também por homens, e o planejamento financeiro já não é mais desculpa. Porque agora tem empresas, como a nossa empresa, Minha Cirurgia, que realiza a programação financeira para você conseguir realizar o seu procedimento cirúrgico de forma planejada. Mas sempre tem aquela cliente que ela quer correr contra o tempo, né? Nossa, sempre. Ela quer para Sempre. ontem, ela vai no consultório. Existe essas clientes, doutor? Ou Você Que elas chegam no consultório do doutor e falam: tá bom, agora a gente vai pro centro cirúrgico, terminou a consulta. tem E umas agora eu que. já posso tirar a roupa e já deito no centro cirúrgico? É agora? tem sempre essa Tem, paciente, sempre né? tem. E assim, tem umas que já até quando vão marcar, mas eu quero operar semana que vem, doutor, tem vaga? Eu falo assim, logicamente, a gente tenta adequar para o que a paciente deseja, né? E para programação de tempo dela, porque além, obviamente, que a gente está falando da programação financeira, existe a programação de tempo, afastamento do trabalho, rede de apoio de quem vai assumir as funções do paciente enquanto ele estiver se recuperando. Mas a gente não pode abrir mão da segurança. Então, existe um tempo mínimo, logicamente, para o paciente fazer os exames, para a gente fazer um Uhum. planejamento. E até para ela amadurecer aquela ideia do que a gente conversa no consultório. Porque às vezes ela chega querendo uma coisa e o que eu falo para ela que é possível não é exatamente o que ela queria. Então, ela precisa realmente de ter um tempo para amadurecer, entender e incorporar o que a gente propôs para ela. E não se sentir frustrada depois. E existe alguma paciente do doutor que já chegou com uma expectativa fora da realidade? Ah, várias, várias. Assim, eu não posso. As minhas pacientes, em geral, o perfil que eu atendo com consultório, elas são bastante conscientes, assim. Isso não é um problema que eu tenho muito, sabe? Mas, com certeza, tem algumas que chegam assim, tem paciente que fala assim, mas eu não quero ter cicatriz. E não tem jeito, alguma cicatriz vai ter, é uma troca. Isso eu sempre faço, você vai trocar, sei lá, sua mama flácida Por uma mini para uma mama bem posicionada, que você vai usar o seu decote, vai usar o seu tomara que caia, mas algum tipo de cicatriz vai ter. Não existe cirurgia sem cicatriz. Ou então tem a paciente que tem um certo biotipo e quer transformar completamente. E não é bem assim como funciona. E aí eu tento ser bastante realista, né? Para não
falar uma coisa que eu não sou capaz de fazer e a paciente acabar se sentindo frustrada ou até mesmo enganada ali Isso é do que era importante. possível. É importante trazer a cliente para a realidade Sim, com do certeza. físico dela, né? Do E que até porque não existe um padrão do que é bonito, né? Assim, às vezes Exato. é possível a gente entregar beleza para todos os biotipos, mas infelizmente, às vezes a mídia ela tenta padronizar uma Uhum. coisa, mas que não é possível para todo mundo. Que bom. E bom ter falado sobre o assunto daquelas clientes que querem realizar rápido, né? Sim. Porque o doutor Pedro já reforçou que a cirurgia ela tem que ser planejada. Não é só o planejamento financeiro, né? Sim. A organização da vida pessoal daquela paciente, da vida profissional também. Mas até para quem quer realizar rápido, nós temos um plano específico para você, viu? Mas é claro que eu imagino que você, doutor, prefira aquelas clientes que querem fazer de forma planejada, planejar com tempo, com mais calma, estruturar a ideia primeiro da Sim. cirurgia. Eu falo assim, o tempo, ele é individual de cada uma, né? Uhum. Logicamente, umas vão ter um tempo menor, outras maior, mas não existe emergência em cirurgia plástica programada, né? Sim, que a paciente vai no consultório, que a cirurgia abre aspas estética, ela não é uma emergência, então ela tem que ser feita, obviamente, dentro das condições ideais. E essas condições ideais, elas são individuais para cada uma, e a gente sempre quer isso, fazer uma coisa sem pressa, tudo no seu devido tempo, para a gente minimizar os desfechos que a gente procura evitar. E a importância de um atendimento humanizado que nós fazemos faz diferença exatamente porque a gente entra em concordância com aquilo que um profissional fala, que é trazer o tempo como benefício para essa paciente, para ela pensar sobre o procedimento, se ela às vezes não quer incluir algo a mais no procedimento, se ela vai realmente realizar daqui tanto tempo e se ela está preparada para isso nesse tempo, não só financeiramente falando, mas também a vida profissional dela, a vida com a família, quem vai assumir, né, os cuidados, né, a posição dela ali na família, até porque quando se trata de mulher, mulher hoje em dia na casa faz tudo. Ela cuida do filho, ela cuida da parte que não tá fazendo. Ela cuida da casa, ela cuida do serviço dela, ela cuida do marido, então tem que estruturar, tem que se organizar. E é por isso que a gente fala muito sobre o tempo. Exato. O tempo, ele não é um inimigo. Eu acredito que ele tem que agir a favor, né? Com certeza. Até porque os exames pré-operatórios, eles não vão ser feitos em 1 dia, 2 dias. Exato. São vários exames que têm que ser feitos. Então, é sempre importante que vocês entendam que o tempo é o maior aliado de vocês. Tanto no pré quanto no pós. Sim. Até porque um pós-operatório realizado com calma é um pós-operatório de respeito. E de sucesso, porque pós-operatório hoje, com as drenagens corretamente, o uso das malhas de compreensão de forma correta, é um pós-operatório que o resultado vai dar muito mais satisfação para aquela paciente do que aquela que realmente decide não cuidar e só faz a cirurgia plástica. Não, isso é essencial. Eu sempre falo isso para meus pacientes, né? Um pós-operatório mal feito, em todos os aspectos que você citou, ele estraga uma cirurgia que está perfeita. Então, assim, a paciente, ela realmente tem que se programar, porque se ela não faz o repouso, não tem os cuidados, é pedir para ter problema. E para ficar insatisfeita, atrapalhar o resultado cirúrgico que a gente entregou. A gente usa até um termo aqui, né, no atendimento, que o pós-operatório é a cereja do bolo. Sim. Na cirurgia plástica. Porque se ela faz um pós-operatório com qualidade, com certeza ela vai chegar no resultado que ela espera e até se surpreender com o resultado final. Sim, é muito importante. E é importante. E, amiga, você pode incluir o seu pós-operatório no seu plano programado, viu? Doutora, eu queria saber um pouquinho quais são as queixas que você mais recebe hoje no consultório sobre procedimentos. É mais mama, abdominoplastia? Quais os procedimentos que você mais recebe de interesse dessas pacientes? Mama flácida, né? Porque, emagreceu, amamentei, meu peito já não é mais, tá aqui no chão, não consigo dar um decote, não consigo ficar nada sem sutiã, né? Quero usar uma roupa, não consigo. Ou então no abdômen, eu vou pra praia, minha barriga tá estufada, eu sento, dá aquela dobra enorme. Tô com muita estria, é isso. As queixas maiores, né? Principal. Tem um buraco na bunda aqui que eu já malhei, ele não desaparece, um fundo aqui do lado. É basicamente isso. E agora tem a lipoescultura com enxerto
dessa gordura no bumbum. Sim. Para fazer aquele remodelamento. Remodelamento, aumentar o bumbum, né? Então, assim, a liposcultura a gente pode colocar a gordura onde a gente quiser, né? Acaba que onde as pacientes mais buscam é realmente no bumbum, né? Mas, por exemplo, nas cirurgias de face a gente usa lipoenxertia, né? Tira a gordura e coloca para poder devolver volume, porque com o envelhecimento a gente vai tendo uma perda dos coxins gordurosos, então a gordura, além de no caso da face, além de volumes, ela tem um efeito regenerativo mesmo, de melhora da qualidade da pele, sabe? É bem interessante. Então, isso é uma coisa que, assim, hoje em dia, a gordura, ela é um tecido de ouro, né? Que a gente realmente busca utilizar ele da melhor forma, tanto na cirurgia corporal quanto cirurgia de face. Nossa, isso é bom, até porque acredito que muitas das nossas clientes não tinham essa noção de que a gordura era o ouro do seu corpo, meu bem. Dá para usar em outras regiões. Não é só no bumbum, eu não sabia. Então dá para fazer aquele dá para usar a gordura para fazer aquele enxerto no rosto, na mama. Sim. Alguns pacientes, por exemplo, elas não querem ter prótese. Então, o doutor não quer ter prótese de um jeito nenhum. Então, a gente usa a gordura para dar uma volumizada na mama, dar contorno. Obviamente, não é o mesmo resultado de prótese, né? A gente não tem capacidade de usar tanto volume, mas a gente tem resultados que surpreendem, assim, que a gente achava... Eu falo assim, então tá, dá pra gente fazer sua mama sem prótese, porém você vai ficar com uma mama pequenininha. E usando a gordura, o paciente fica até bastante satisfeito. Doutor, nem ficou tão pequena quanto eu imaginei. E é um tecido precioso mesmo. Nessa semana mesmo eu atendi uma paciente, o que ela queria, eu falei assim, olha, não tem jeito, porque você tá muito magra. Não tem, exatamente, eu quero colocar no bumbum, eu quero colocar aqui... tudo bem, mas não tem jeito, você tá muito magra, não tem gordura aí. Já parte para as outras formas, né? Que é a prótese. Assim, e a gente vai tirar esse tanto de gordura de onde, linda? Aí ela fala assim, não tem como minha amiga me dar um pouquinho. Não tem como sua amiga te dar um pouquinho. Senão ia ter gente rica, assim, só passando gordura pros outros. Não tem como, né, gente? Agora vamos para as perguntas das clientes. E uma das perguntas que a gente mais recebe com frequência, doutor, não só sobre procedimento, existe o peso ideal que a paciente precisa ter para conseguir realizar um procedimento, por exemplo, de abdominoplastia? Bom, com certeza, né? Assim, logicamente, nós temos um peso, alguns limites de peso. Então, por exemplo, a paciente que ela está dentro de uma faixa de obesidade, ela não é candidata à cirurgia plástica, né? Porque o objetivo da cirurgia plástica, ela não é o emagrecimento. Então, a paciente que está obesa, ela vai ter que sair dessa obesidade, né? Eu sempre falo na consulta, nós temos 2 pesos. Nós temos o peso máximo, que é para ela sair da obesidade, e o peso ideal, que já é um pouco menos, né? Para a gente buscar uma qualidade de resultado. E aí eu sempre falo com o paciente o seguinte, você tem que operar próximo do peso que você gosta do seu corpo, que você também considera ideal. Sim. Porque o que eu vejo com alguma frequência, aquilo que a gente falou lá no início, é a paciente que estava um pouco desleixada, que não estava cuidando muito do próprio corpo, aí ela opera próximo do limite máximo do peso. Aí, a partir do momento que ela resgata essa autoestima, que ela começa a querer perder peso depois, ela pode perder um pouco o resultado da cirurgia dela. Então, eu sempre falo isso, opere próximo do seu peso ideal, porque a cirurgia é a cereja do bolo. Ela é para coroar o seu processo. E aí, tirar a flacidez, corrigir o seu contorno, e aí você ficar realmente satisfeito. E não buscar mais coisa depois, correr atrás de ficar saudável depois, porque senão você pode se emagrecer muito, perder um pouquinho do resultado. Exato, porque fica flacidez, porque o emagrecimento gera flacidez. Então, com certeza, existe um peso, tanto da gente pensando em segurança, quanto pensando em qualidade de resultado. Tá vendo que a gente roda e volta no ponto do tempo? Exatamente. As divas têm que ouvir a gente. Vocês estão ouvindo, né? Voltamos de novo pro tempo. A questão do tempo. E a gente não mede o tamanho do sonho pelos empecilhos que vem à frente da caminhada. Porque, como eu falei esses dias para uma cliente, que não é uma competição para ver quem é que vai chegar primeiro lá. Não é mesmo. Como você vai chegar lá. Você vai estar preparada? Financeiramente falando, você vai estar preparada
psicologicamente, se você vai estar, não interessa quando você chegou lá. O importante é que você chegou, não é uma corrida. Não é um ponto de partida para você chegar lá disparadamente. A gente sempre fala muito sobre isso com as clientes, principalmente nessa parte financeira. Você vai esperar chegar aos 45 do segundo tempo na consulta para você ver o seu sonho ali na sua frente e você não ter capacidade de realizar? Olhar para o seu bolso e falar, nossa, eu não dou conta. Deixar para daqui um ano. Sendo que nesse um ano que você gastou esperando para chegar lá e ver ele quase que palpável, você poderia já ter se programado. Sim. E estar ali pronta para dar o próximo passo. É sempre sobre isso que a gente fala. É como pós-operatório. A gente gosta sempre de lembrar vocês. Vocês vão esperar terminar o procedimento cirúrgico para lembrar que tinha o pós-operatório. Exatamente. Dá para incluir no plano, já se organiza, já fica com ele ali, ó, organizadinho, para ficar mais tranquila. Ficar tranquila, só realizar o procedimento. Ficar tranquila também com a segurança desse investimento, porque depois do pós-operatório você vai fazer sem nenhum problema, porque o sonho ela já tem, igual o doutor disse. Ela vai para consulta, ela já está com o objetivo de realizar a cirurgia plástica. O sonho está ali, o procedimento está praticamente tocável, mas existe o problema que peca na hora de olhar para o bolso, que é a questão financeira, né? Doutor, hoje você tem algum relato para contar para gente que te marcou muito nessa trajetória aqui em Goiânia, como cirurgião plástico? Eu tenho alguns casos, obviamente, mas um que me vem à cabeça é até um caso recente que eu me pego voltando nele, assim, lembrando, né? Foi uma paciente que, jovem, seus 20 e poucos anos, e que ela chegou no consultório falando, queixando que tinha as mamas muito pesadas, que isso dava dor nas costas. Isso é comum de eu escutar, né, na paciente que tem hipertrofia mamária. Aí ela falou assim, eu até tenho que usar 2 sutiãs e tal. Aí quando ela falou isso, eu achei que pudesse ser um certo exagero, assim, da parte dela. Ela estava vestida, né? Aí eu achei que pudesse ser um certo exagero, mas aí eu pedi ela para ir ao lavabo, trocar de roupa, e aí ela sai do lavabo do consultório segurando as mamas, por causa do peso delas. Meu Deus! E assim, aí esse caso, ele é recente, assim, jovem, aí eu fico pensando, gente, o quanto a vida dessa menina porque ela é muito nova, né? É limitada, né? O quanto que isso interfere no dia a dia dela mesmo, assim. Aí realmente eu acreditei, ela usa 2 sutiãs porque ela não consegue sair despida sem segurar o peso das mamas dela. Assim, lógico que eu tive muitos casos me marcaram, mas como esse é um recente, ele eu pego voltando, assim, pensando como que a cirurgia plástica não é estética apenas, não é futilidade, e como que ela vai transformar a vida dessa paciente. O que ela vai devolver do que ela estava privada por causa dessa característica do corpo dela até então. Meu Deus, imagina como ela não vai se sentir livre. E livre, não só no aspecto de uma roupa, de uma lingerie, ela vai se sentir livre. De peso, literalmente. Ela vai retirar um peso. Eu já tive paciente, por exemplo, de uma plastia redutora, que a gente estava aqui, que a hora que a gente abre, ela começa a chorar de felicidade, assim, sabe? Na hora que eu vou lá passar a visita que a gente abre, que ela não acredita, entendeu? Deve ser emocionante. Que é isso, é uma vida carregando aquele sofrimento e que ela literalmente tirou ele das costas. E a pessoa volta a se sentir, como você falou, né, amiga? Livre. Não só a questão do peso, mas também voltar a se relacionar melhor com pessoas, porque ela não vai se sentir desconfortável. Eu já vi relatos de clientes que falaram pra mim que em momentos íntimos não tiravam o sutiã. Não tirava o sutiã. Tem paciente que fala que só namorava de luz apagada, ou que não ficava sem roupa na frente do marido. E, logicamente, assim, eu falo, cirurgia plástica, ela não salva casamento falido. Óbvio que não, né? Então, às vezes, quando a paciente, ela procura com essa expectativa, eu já chamo ela para a realidade. Mas várias pacientes, elas relatam como que o relacionamento melhorou a partir do momento que ela se sentiu mais à vontade, mais confiante e mais feliz com o próprio formato de corpo e contorno corporal mesmo. Imagina o quanto isso não melhora a qualidade de vida dela, a qualidade psíquica. A pessoa vai pensar muito melhor, porque, igual o doutor falou, de luz apagada, não tira uma peça de roupa, então ela não se sente nem 100% confortável num momento íntimo dela com uma pessoa íntima. Que ela ama. Que ela ama, porque ela não se sente bem com ela mesma. É por isso que a gente fala,
muitas das vezes, graças a Deus, nos anos atuais e dias atuais que a gente vive, a autoestima tem sido algo muito falado, né? Uhum. E o quanto, isso não só para mulheres, para homens também, o quanto a gente se sentir bem com o próprio corpo muda completamente todas as áreas da nossa vida. Sim, Gente, parece que a incrível. gente deslancha em todas as áreas. Porque você se sente mais confortável de se apresentar em um lugar, de falar com pessoas. De ir a uma entrevista de ir a uma emprego entrevista de ou uma emprego. reunião importante. Não, e até atividade física. Muitas pacientes falam assim, eu tinha ou até pacientes homens, no caso da ginecomastia que eu falei, falam assim, eu não ia pra academia, porque a roupa de academia geralmente é muito colada, marca muito. E aí aquilo que estava limitando o autocuidado, melhora e possibilita essa transformação ainda maior na vida delas. Olha só o tanto que é importante. E reforçando, né, amiga? Hoje o planejamento financeiro já não é desculpa. Coloca em prática, realiza seu sonho de forma, claro, priorizando a tranquilidade de pagamento, para que você não torne seu sonho uma bola de neve e depois uma frustração, não se envolva em dívidas, realize a programação financeira para que você consiga realizar com segurança e prioridade para o seu sonho. Não dê ouvidos para quem fala, você não precisa, porque sempre tem aquela amiga, né? Que fala, você não precisa de cirurgia plástica. Ou aquele amigo, ou até mas tá tudo bem. Mesmo, né? Exatamente, as Gente, pessoas mais próximas, né? Você não precisa, amiga. No mês seguinte ela tá fazendo a dela, tá? Queria te contar, não. Exatamente. Até mesmo as pessoas acreditam que quem é da parte familiar, quando fala, por exemplo, eu tinha muito receio com a minha própria mãe. Ela hoje tem muita vontade de fazer cirurgia plástica. E eu sou a pessoa que mais apoia ela, porque eu sei que isso vai mudar muito a vida dela. Vai mudar a autoestima dela. E eu sei que, estando segura, fazendo os exames pré-operatórios, na mão de um profissional que realmente confia no trabalho que faz, porque é claro que o profissional, ele pede os exames pré-operatórios exatamente para saber se a paciente está apta a fazer uma cirurgia plástica, não é à toa, né? Então, hoje eu tenho mais segurança de falar para minha mãe, ela pode fazer uma cirurgia plástica que eu vou apoiar ela em cada momento da realização desse sonho. Então, você que ama a pessoa que está aí do seu lado, principalmente Dia das Mães chegando, né, amiga? Sim. E hoje o relato maior é de mães que querem, né, fazer uma cirurgia plástica para voltar a ter o corpo que tinha ou o corpo que nunca teve, o do corpo dos sonhos. Apoia. É importante, elas precisam desse apoio. E esse apoio vem principalmente da nossa parte, não só filhos, mas também maridos. A gente tem que apoiar. E hoje tem a programação financeira exatamente para isso. Não é empecilho, dinheiro hoje não é empecilho, gente. São os maiores relatos que a gente tem. Assim como o doutor disse que os maiores casos que chegam para o doutor são das mamães, os maiores relatos que nós temos e de clientes que nos procuram também são das mamães. Porque é uma busca muito grande, igual o doutor falou. Ser mãe é lindo, mas custa caro pro corpo feminino. Custa muito caro. E às vezes são... igual o doutor mesmo falou, igual a gente fala, a maternidade não é ruim em hora nenhuma, mas ela vai te custar, porque às vezes você vai deixar de se reconhecer quando você olha no espelho. Então... presente de Dia das Mães, viu, galera? Tá disponível para atender vocês. Presentinho Dia das Mães, um planejamento financeiro para a mãe poder se programar, para ela ter tempo, porque às vezes vai pegar no susto, mas ela pode ficar tranquila que ela vai ter aí um tempo para poder se organizar. Vai fazer a consulta, vai poder decidir. Organizar férias no trabalho. Exatamente. Organizar alguém para às vezes ajudar em casa, porque tem o pós-operatório que é delicado. Então, assim, o planejamento financeiro hoje, eu acho que ele é a maior estratégia que a gente tem aí para realização de cirurgia plástica, porque igual o doutor falou, ela é uma cirurgia estética. E cirurgia estética não é uma cirurgia urgente que você chegou lá no Hugo agora e tá perdendo uma perna. E vai fazer. Não é isso? Não é assim. É para você se programar. Até porque envolve tudo. Envolve, acho que a parte de, às vezes, pacientes precisam passar até por terapia também, né, doutor? Parte psicológica é importante. Alguns pacientes, sim. Por exemplo, às vezes alguns pacientes que têm alguns diagnósticos, né, psiquiatras, alguma coisa, a gente pede até relatório mesmo, o próprio psiquiatra, o paciente está estável, né, por causa disso. Assim, será que essa paciente não está indo procurar uma cirurgia no impulso, né, quando ela está numa certa descompensação? E o pós-operatório, ele mexe um pouquinho, até com os pacientes, né, que são 100% saudáveis, que a paciente, assim, geralmente ela tem aquela vida acelerada, tá ali fazendo as coisas, de repente ela tá dependente, não tá podendo fazer as coisas dela, né, obviamente não está acamada, mas tem que ficar mais dentro de casa,
isso mexe muito com a cabeça da pessoa, sabe? Ainda mais nesse ritmo acelerado que a gente vive até hoje. Então, a pessoa ela tem que estar realmente preparada, estável. Por isso que a preparação, ela envolve várias camadas. Assim, tem essa camada psicológica, tem a camada financeira, de ajuda, de tempo. A gente acha, quando a gente fala assim, o mais óbvio é o financeiro. Não é a única coisa, sabe? Existe todo um outro planejamento que é importante, e esse planejamento até psicológico de você estar ciente do processo que você vai passar, né? Porque é difícil. Eu brinco que é a semana do arrependimento. Você fala assim, eu tava bom, o que eu fui fazer? O que eu fui inventar isso na minha vida? Dor. Dor, assim, que esses primeiros dias são um pouquinho mais dolorosos, mas é isso. A dependência, ela causa um certo arrependimento também, sabe? A minha mãe. O maior problema da minha mãe até hoje não ter feito uma cirurgia plástica é porque a dona Márcia, ela não para. Gente, a minha mãe, quando ela fez uma esterectomia há 2 anos atrás, eu tive que exportá-la para a casa da minha avó. Porque a minha avó, ela é uma senhora de 70 anos, mas se vocês verem a minha avó pessoalmente, ela parece ter 55. Ela é novona. Gente, é a única pessoa que a minha mãe obedecia. Porque era um pós-operatório também de muito cuidado. E a única pessoa que ela obedecia. Pessoas aceleradas realmente precisam de um acompanhamento mais delicado. Sim. Porque a minha mãe mesmo, até hoje, ela não abriu mão de não quis operar por esse motivo. Por conta que ela não quer se dispor de ficar parada, de depender de alguém. Sim. Então tem que amadurecer essa ideia. Por isso que a gente tem que reforçar sempre que o tempo ele é um aliado pra gente começar a absorver e entender a ideia de ter que ficar ali um certo tempo, até porque não é errado estar dependente por um momento de outras pessoas. Claro que não. E geralmente a mulher, ela cuidou de todo mundo. Aí agora chega a vez dela ser cuidada. Aí ela fica sempre desesperada, naquele impasse, naquela energização de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de querer levantar, fazer uma coisa, não quer deixar o outro fazer. É o seu momento de cuidado. Você também merece ser cuidada. E isso é importante. É bom falar sobre essas camadas, doutor, que não envolve somente a parte financeira, não envolve somente a questão da cirurgia plástica em si, mas o que envolve ela por trás, né? Que é o tempo, o amadurecimento da ideia. Então, tudo isso importa, né? Nossa, muito. E hoje, em relação a procedimentos estéticos, tem crescido muito a procura por facelifting. Sim. Facelifting é um processo... um procedimento que você também realiza, doutor? Realizo. Mas, assim, eu sou um pouco conservador com a indicação do facelift, no seguinte sentido. Até por causa, assim, de 1 ano e meio pra cá, algumas atrizes americanas muito jovens que eu falo assim, seus 40 anos fazendo, né? A gente acha que fazendo, né? Porque aparecem transformadas. E aí começa a ter uma busca de uma paciente que, às vezes, pra mim, ela ainda não tem indicação. Eu falo assim, você é vaidosa, você vai fazer em algum dia, mas às vezes ainda não é o momento. Existem estratégias que a gente fazer para indicar no momento certo, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais. E a pessoa que lá nos seus 40, ela já é muito vaidosa, ela vai fazer quantos facelifts ao longo da vida? 3, 4? Então, assim, tem crescido mesmo essa demanda, né? Principalmente influenciado por essa questão aí das atrizes, né? Dos famosos. Mas eu ainda sou um pouco conservador nesse aspecto, assim, de não querer forçar uma indicação só porque é o desejo da paciente, se eu acho que ainda não é momento. Se a gente ainda tem estratégias, pode ser até que não seja eu que faça, seja o dermatologista, mas que a gente ainda tem estratégias para a gente poder jogar isso no momento certo. Até porque o facelifting, ele não é eterno, e ele não é sozinho. O gerenciamento do envelhecimento é uma estratégia de múltiplas coisas, que às vezes o paciente fala assim, eu não quero fazer um bioestimulador porque ele é temporário. E acha que o facelift ele é eterno. Não é. Um facelift assim, que dura muito tempo numa paciente que se cuida, que faz procedimentos, ele dura 10 anos, que a gente considera uma ótima duração. Então, assim, ele não é eterno. Né? Ele não dispensa os outros cuidados. Igual eu brinco também na cirurgia corporal, com a mulher que vira e fala assim, eu quero operar as mamas, colocar uma prótese, porque eu não quero ter que usar sutiã. Eu falo assim, seu peito vai cair. Logicamente, você pode ficar um pouquinho sem sutiã e usar um decote, mas se você não usar no dia a dia, vai cair. E a mesma coisa é na cirurgia de face. O paciente ou a paciente que opera e larga de mão os outros cuidados, né, que é a toxina, os bioestimuladores, as tecnologias, o skincare, ele vai ter um resultado curto.
né? A gravidade não ajuda. Não ajuda. Ela vai puxar mesmo, gente. Vai puxar. Não tem como. Então, assim, tem essa demanda aumentada, mas eu acho que às vezes a gente precisa também segurar um pouco os modismos e ter uma certa responsabilidade com a saúde do paciente, sabe? Para não passar por cima disso e indicar quando realmente precisa. Muitas clientes acham que o cirurgião ele pensa mais no bolso dele, mas não é. Olha só como é importante a gente abordar sobre esse assunto, porque um profissional fala que existe a necessidade e o tempo correto. Sim. Até porque uma cliente veio me abordar esses tempos para trás em um supermercado que eu fui de uniforme e ela falou que estava muito interessada em fazer facelift. Eu olhei para ela, tinha cara de 25 anos. Juro pra vocês, gente. O fator nem é a idade apenas. Então, por exemplo, às vezes tem paciente que emagreceu muito e realmente o rosto derreteu. Então, às vezes, com os 40 anos, vai ser o momento daquela paciente. Mas não, a idade não é um fator isolado. Por isso que eu falo. Exato. É como se fosse basicamente as condições de vida. Exato, a gente tem que ver cada caso. Então, assim, tem pacientes que têm uma pele que retrai mais, uma pele que retrai menos, que envelhece mais, tomou muito sol ao longo da vida. Cada caso é único, entendeu? Mas a gente tem que saber indicar e avaliar o que cada paciente precisa e o momento em que ela precisa disso. E é importante falar sobre isso. E a respeito hoje da programação, não só financeira, mas também a programação da cirurgia, a respeito do tempo, hoje, o que importa mais sobre como que a paciente tem que mudar a parte da vida dela, dos costumes que ela tem antes de realizar uma cirurgia plástica. Uma paciente, ela tem que começar uma alimentação diferenciada, ela tem que começar ali um exercício físico antes de fazer a cirurgia. É recomendado isso? É importante? Bom, com certeza. Existem coisas que são proibitivas, tipo fumar. Tem que parar, não tem jeito, né? Mas, por exemplo, eu sempre falo assim, uma paciente que tem uma alimentação saudável, né, que não come fritura demais, doce demais, ela é uma paciente que o organismo dela é menos inflamado. Então, eu já tive pacientes, por exemplo, que um mês antes me falavam, eu fiz uma preparação nutricional para cirurgia, evitei doce, fritura, fiz uma dieta mais balanceada. A recuperação é maravilhosa, incha menos, cicatriza melhor, fica menos debilitada. Com certeza. Então, assim, atividade física, né? No caso, por exemplo, da abdominoplastia, que a paciente tem que ficar dobradinha, né? Alguns dias. A paciente que nunca entrou numa academia na vida morre de dor nas costas. Chega na primeira semana e fala assim, doutor, não estou com dor na cirurgia, mas minhas costas estão me matando. A paciente que já tem um costume de fazer atividade, ela já está mais preparada para aquilo. E aí existem várias camadas. Então, nas pacientes que emagreceram, a gente fazer uma reposição de proteína, de vitamina, porque elas estão saindo de um processo de emagrecimento que acaba que deixam elas um pouco subnutridas. Então, esse preparo, ele é muito importante. Muito Olha importante. só, gente, voltando novamente, amiga, pro tempo. Sempre a gente anda e volta no cerne. Eu amo que a cada podcast a gente tem uma frase de efeito. A frase de hoje é: o tempo é o seu maior aliado. E é por isso que a programação financeira é ideal para você, porque ela vai te aliar com o tempo. Ela vai fazer com que você foque em trazer um resultado futuro melhor, que é exatamente isso. Conciliar com a dieta, conciliar com a academia, transformar a sua vida. Você está virando uma chave, amiga. Aproveita esse tempo da programação financeira para virar essa chave do jeito certo, fazendo com segurança, fazendo aquilo que o profissional está te trazendo de indicação para você poder ter um resultado duradouro e muito bom, muito além daquilo que você espera. E voltando novamente à programação financeira, é para qualquer um. Você que é homem, que quer fazer um procedimento estético, uma cirurgia plástica, você que é mulher, que quer fazer um procedimento estético ou uma cirurgia plástica, a programação financeira é ideal para você poder fazer com segurança e com tranquilidade. Até para quem quer fazer mais rápido possível, existe a programação, mesmo pensando também no tempo para que você possa se organizar, você consegue realizar e pagar a sua cirurgia com tranquilidade e previsibilidade. Sem contar que nós temos opções de parcelas que cabem em todos os bolsos. Exatamente, né, amiga? A gente tem para todas as opções, para todos os bolsos, igual a Lohane falou. Nós temos aquela cliente, né, que ela tem uma certa urgência, porque às vezes tem a cliente de mamoplastia redutora
que o dela não é somente estético. Então, o dela demanda, às vezes, um pouco mais de urgência. Nós temos como o caso das mamas, né? Com Sim. peso, para que a paciente também não sofra com aquele peso. Exato. Já sofre há tanto tempo. Para que continuar sofrendo? Nós temos também meios de não prolongar. Sim. Né? Para que ela consiga. Mais essa dor, a gente tem como. Nós temos também uma solução. E aí acaba também, assim, algumas vezes essa urgência é no seguinte sentido: às vezes a paciente já tem essa ideia amadurecida mesmo, né? Até já fez outras consultas com outro profissional, já programou férias e aí, às vezes, deixou o planejamento financeiro de lado. Né? Aí a hora que ela faz as consultas, fala assim, mas minhas férias sei lá, daqui a 4 meses que eu já organizei. Agora que ela vai lembrar desse detalhe. Ela lembrando, tem que pagar, né? Nossa, tinha esquecido. Amiga. Então, já perdeu peso, já se programou no trabalho, tudo, já fez algumas consultas, já amadureceu a ideia, mas aí a hora que chega, então às vezes o dinheiro que ela juntou não vai ser suficiente, né? Porque acaba que os custos com o tempo vão aumentando mesmo, e aí ela precisa, às vezes é essa urgência que também tem esse perfil, né? Sim. Por isso que a nossa programação financeira é flexível, né? Porque ela tá ali, ela pode iniciar a programação mesmo antes de ir para uma consulta, porque a gente tá falando da parte financeira. Ela vai para consulta, descobriu o valor exato, ela altera o valor do plano dela e vai fazer a cirurgia dela do jeito que ela queria, no valor que ela precisa. Aqui realmente a gente tem essa flexibilidade. E é a parte mais interessante para as nossas clientes, inclusive. Porque quando elas falam, nossa, mas eu não passei por nenhuma consulta ainda. Aí a gente fala, isso não é um problema. O plano é 100% flexível. Se você passar pela consulta e o seu plano o seu procedimento, né, ficar 3, 2, 5, 10 mil a mais, a gente modifica, a gente flexibiliza ele para você e o melhor de tudo, para ela como cliente só altera o valor de parcela. Né? Exatamente. Então é tudo muito tranquilo, é tudo muito pensado também para melhor realização para ela. No fim, não é só sobre cirurgia, né? Não é só sobre a parte estética. É sobre exatamente quem ela é e quem ela quer se tornar. A gente está falando mais sobre a mulher e o homem que quer se descobrir de uma forma diferente. E acredito que a única coisa que falta é só o primeiro passo. É tomar a iniciativa de buscar aquilo que a gente sempre quer. Ser melhor para si mesmo. Gente, hoje eu quero agradecer o Dr. Pedro Henrique Cruz, foi um prazer conversar com você, conhecer um pouquinho mais, né, hoje da sua área, que é a cirurgia geral, plástica, né, e quero também te presentear em nome da empresa, um mimo. Uai, eu não estava esperando, não, essa é surpresa mesmo. A gente quer te presentear com um mimo fofo, espero que você goste. Com certeza. Aqui. Ai, muito obrigado, gente. Ó, quem me acompanhar no Instagram sabe que eu sou uma formiga, viu? Então, acertamos. Com certeza, eu adorei. Gosta? Então, a gente acertou no presente. Acertou. Que bom, doutor, foi um prazer conhecer você, foi um prazer conversar, trazer a importância do tempo para as nossas clientes e também futuras pacientes, para que elas possam entender um pouquinho sobre a programação financeira e entender que é possível hoje, não só mulheres, mas também homens, trazer isso para a realidade dela, dentro do que ela espera, né? A gente abordou tantos assuntos aqui hoje, e eu quero convidar vocês para o próximo episódio. Aguardem, vai ter muita coisa interessante e importante que vem por aí. Vem aí a próxima frase de efeito. Hoje a gente focou no tempo e no planejamento financeiro. Bom, obrigada, doutor. Foi um prazer recebê-lo. Oportunidade, precisamos, estamos aí para trazer mais informações. Obrigada, gente.